para que a gente possa beber mais ainda dele, né? Vamos fazer isso? Então, tia Leni, por favor, você pode começar orando conosco? Eu? Sim. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia na tua presença, pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos nas nossas vidas. Te pedimos que a tua bênção se estenda agora sobre nós, sobre todos que estão chegando, para mais um estudo da tua palavra, Senhor. Que tu possa estar abrindo o nosso entendimento para compreendermos aquilo que tu queres, Senhor. Unge o teu servo para que ele possa transmitir com fidelidade a tua palavra e nós possamos aplicá-la nas nossas vidas, Senhor. Dá-nos a tua bênção, a tua proteção, abençoa aquelas pessoas que estão precisando da tua ajuda, Senhor, que tu possas fazer presente de alguma forma para que o teu nome seja glorificado. Fica conosco, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém, amém. Muito bem, queridos. Nós vamos hoje, de fato, entrar em Romanos, capítulo 8. A gente deu uma geral, não foi na última aula, falando rapidamente, né? Mas hoje nós vamos, de fato, entrar em Romanos. E aí nós vamos fazer assim, nós vamos dar uma lida, assim, para cobrir rapidamente de 1 até 17. E aí a gente volta, né, devagar, como sempre, para que a gente vá podendo explorar aí pedacinho por pedacinho, ok? Então vamos ler do verso 1 até 17, e aí a gente volta de pedacinho, ok? Quem quer ler? Se ninguém quer, eu escolho, né? Gérlia, por favor. De 1 até 17. Nenhuma condenação ou pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porque, porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, porque constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito santificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos,
somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém. Graças a Deus, amém. Gente, vê, nós vamos agora andar devagarzinho, né, novamente, tá? O que eu queria trazer para a gente aqui? Paulo está falando aí agora sobre, na verdade, a obra do Espírito Santo, ou o ministério do Espírito Santo, como chama John Stott na vida do crente, né? E aí observem que no primeiro versículo a gente encontra lá escrito assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Observem que detalhe interessante. A palavra portanto, né, começando esse capítulo, está dizendo para a gente o quê? Que Paulo está aí trabalhando, né, como se ele estivesse chegando a uma conclusão provisória, ou se ele estivesse fazendo um resumo daquilo que ele já olhou lá atrás, daquilo que ele fez, ou daquilo que ele já refletiu conosco atrás. Tá certo? Agora, ele vai trazer uma ênfase, né, a essa... Deixa eu abrir aqui para entrar. Ele agora vai trazer uma ênfase nesse texto, né, tratando da salvação, né, da salvação que nós já recebemos quando nós estamos em Cristo, né, que aí, se vocês lembrarem, ele está fazendo sempre aquele contraponto, né, a geração em Cristo e a geração em Adão. E quando ele falar das obras da carne aí, ou do corpo, né, carnal, ele está falando da geração adâmica, ou a geração em Adão, tá certo? Então, o que é que nós vamos encontrar nesse texto quando ele fala: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? Vamos encontrar ao longo desse texto, na verdade, coisas maravilhosas, digamos assim, bênçãos de Deus, ou privilégios, né? Do jeito que o povo judeu tinha privilégio da lei, né? O privilégio da aliança, a gente tem agora os privilégios, a gente pode dizer assim, da salvação, né? Sendo mostradas por Paulo nesses textos. Por exemplo, nenhuma condenação, na prática, já é privilégio da gente, como filho de Deus, como crentes, né? Não mais vivendo sob lei ou sob aliança. O que ele está dizendo? Que nenhuma condenação há. Ele está dizendo: olha, vocês já estão justificados, ou já foram justificados. Ele está falando de justificação. E a gente poderia olhar lá para trás, vocês podem relembrar dele falando nos outros capítulos, principalmente se a gente fosse comparar lá com o início do capítulo 5, que Paulo, né, quando inicia o capítulo 5, ele vai estar fazendo algo interessante, né? Ele vai estar falando de: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está falando, né, de algo que, na prática, ele já abordou lá atrás, mas que está trazendo agora como privilégio, né, dos que estão em Cristo Jesus e não mais dos que estão lá em Adão. Vejam que Paulo, né, vai também tentar explicar algo interessante, né? Se nós não estamos condenados, porque o nosso pecado foi eliminado em Cristo Jesus. Não há condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o primeiro versículo, de forma muito assim, contundente e clara, né? Então, não mais há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi Cristo quem eliminou, né, o pecado, ou venceu o pecado, né, por nós. Se a gente for olhar para o próprio texto, lá nos versos 33 e 34, a gente não deve ir para eles agora, mas a gente vai encontrar uma coerência, quando ele está falando da nossa justificação, né, ou de nenhuma condenação mais pesando sobre nós. Tá certo? Onde é que ele está montado para afirmar isso? Onde é que ele está baseado, né? Está baseado naquilo que Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus. Então, esse vai ser sempre a pegada de Paulo
nesse sentido, tá certo? Um segundo privilégio que Paulo vai trazer para nós é a própria questão da libertação, né? Ora, se não há mais sobre nós nenhuma condenação, é porque Deus, né, em Cristo, já nos libertou ou nos salvou. Então, é como se fosse o segundo privilégio, né? A gente não tem a lei e a aliança, mas a gente tem a salvação e a libertação, e uma coisa está ligada à outra. Vejam como é interessante, porque Paulo sempre está usando esses paralelos, né? Então, veja, de um lado, lei, né, e aliança, do outro lado, ele está trazendo salvação e libertação para a nova aliança em Cristo, né? E aí a gente deve pensar, olhando para o texto, que os versos 1 e 2, eles estão completamente ligados, né? Indicando o que para nós? Que a libertação é base para a nossa justificação. Vejam o que ele diz: por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado, da morte, né? Ou seja, nós fomos libertados e por isso não há mais condenação sobre nós. E nós fomos libertados de quê, minha gente? O que é que o texto está dizendo para nós? Nós fomos libertados de quê? Bora, Edivaldo, fazer agora que nem Google. Do pecado. De que é que nós fomos libertados, minha gente? Pecado. Do pecado e da morte. Então, vejam que interessante. Fomos libertados do pecado e da morte. O que é que ele está dizendo aí? Ele está fazendo referência à lei de Deus. Vejam que ele não falou da lei, mas está falando da lei do pecado e da morte. Ele está olhando lá para a lei, né? E quando eu falo a lei de Deus, eu estou falando da Torá, né? E está fazendo aí uma relação entre a lei de um lado e a morte e o pecado do outro. Porque ele já mostrou isso para a gente, na verdade, que a lei não é pecaminosa. Mas é ela, né, quem revela, ou ela quem provoca em nós esse sentimento de revelação, e ela quem condena o pecado. Então, a lei condena o pecado, né? Então, vejam que há um choque, parece aparentemente um choque para nós. Ora, a lei que é santa, né, ela está sendo chamada de lei do pecado e da morte. Vejam que coisa interessante. Mas ele não está acusando a lei de ser pecaminosa, nem dizendo que a lei é pecado, né? Ele está dizendo assim: vocês estão, pela lei, diante daquilo que é revelado para vocês, porque ela deixa vocês diante, né, de um contexto ou do outro. Você, quando se depara com a lei, você toma conhecimento de uma realidade, né, que quando você infringe a lei, você sabe que está condenado porque está pecando, certo? E aí vejam que interessante que Paulo está fazendo. Quando ele diz que a gente é libertado da lei do pecado e da morte por meio de Cristo Jesus, ele está dizendo que nós não estamos mais submetidos à lei no sentido de que a lei vai salvar ninguém. Cuidado para a gente não misturar as coisas e não dizer que a gente não tem mais nada a ver com a lei ou que a gente não deve respeitar a lei. Não, que a lei, ela não é ou não tem autoridade de salvar a gente. Porém, a lei nos coloca diante do pecado, né, que é o pecado que nos mostra o pecado que causa a morte. Apesar de a lei ser boa, perfeita e agradável, tá certo? Ou seja, ele não está dizendo que a gente vai deixar de depender da lei, né? Mas que nós, sendo justificados e santificados pelo Espírito, vamos, com alegria, né, estar tentando cumprir a lei, tá certo? E aí é por isso que ele vai falar de que essas coisas acontecem por meio de Cristo e por meio do Espírito Santo, né? Nós somos libertados da lei por meio de Jesus, ou seja, nós saímos de uma condição desagradável, de uma condição humilhante, né, para uma situação em que nós nos identificamos com Cristo, né, e se vocês tiverem o cuidado de olhar, ele está quase que levando a gente lá para o final do capítulo 7, né? Então, a gente está se identificando, se vendo como um pecador, né? Um pecador inveterado, um pecador que não tem saída, a não ser confessando os pecados, né? E se aliando a Jesus Cristo, tá
certo? Então vejam que no verso 2, quando ele diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, né? Ele está dizendo como é que nós fomos libertados, tá certo? A lei do Espírito de vida me libertou, é assim que ele está dizendo, né? Então, somos libertados pela lei do Espírito que traz vida para nós. Isso nós aprendemos a vida inteira quando estamos discutindo, conversando, né? E a gente poderia até fazer uma leitura diferente. Poderíamos ler assim, a lei do Espírito como o Evangelho. O Evangelho é quem me liberta da lei do pecado e da morte, ou ele quem me libertou. Ou seja, o Evangelho me libertou da maldição, né? Se a gente pudesse dizer da lei, né? E a mensagem de vida no Espírito nos liberta da escravidão do pecado e da morte. Ok? Tranquilo até aí, gente? Agora vejam, ele não vai deixar a gente pendurado nessa história. Ele vai tentar explicar como é que o Evangelho nos liberta da lei. Vejam que no verso 3 vem o porquê. Ele começa dizendo por quê. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então veja que Paulo agora traz o como nós fomos libertados, né? Deus toma a iniciativa de fazer aquilo que a lei não tinha capacidade de fazer. A lei não tinha capacidade de sozinha ou por si só, embora fosse a lei de Deus, né? Ela não tinha a capacidade nem de justificar e nem de santificar. Porque isso era papel de Cristo Jesus e do Espírito, né? A lei estava enfraquecida pela carne, Paulo está dizendo aí, né? Por que a lei estava enfraquecida pela carne, gente? Quem é que consegue me dar uma dica aí? Por que a lei estava enfraquecida pela carne? O que é que ele está dizendo aí? Quando Paulo fala de carne, né? Ele está falando de quê, gente? Da nossa o quê? Natureza. Da nossa natureza, exatamente. A natureza humana é fraca. Então, vejam, por ser fraca a natureza humana, né, a lei era incapaz de realizar qualquer coisa para nos salvar, porque nós somos incompetentes, incapazes de cumprir a lei. Ou seja, a lei se torna impotente por ela própria para nos salvar, né? Não está nela mesma, mas em nossa carne o problema, na nossa natureza caída. A queda foi nossa, não foi da lei. A lei de Deus não caiu. Quem caiu fomos nós. E aí aquilo que a lei, enfraquecida pela natureza, não consegue fazer, somente Deus pode fazer. E aí é Ele quem providencia o sacrifício de Jesus para que nós fôssemos justificados, tá certo? E como é que Ele faz isso? Aí vejam o que é que diz o texto no verso 3. Ele envia o seu Filho, né? E aí, na encarnação de Jesus Cristo, Ele expia os nossos pecados, né? É isso que ele está dizendo lá no capítulo 3. Envia o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador. Olha, cuidado, que a semelhança não é como um homem pecador, para a gente não correr esse risco, porque Cristo não foi pecador. É semelhança, né, na imagem humana. Ele está semelhante a nós, porque ele tinha corpo, tinha sentimento, tinha emoção, sentia calor, sentia frio, né? Então, a semelhança de um homem pecador, mas não é pecador. Cuidado, pelo amor de Deus, né, quando a gente diz isso, para a gente não se confundir, né? E aí, enviando o seu Filho e realizando aquilo que a lei era incapaz de realizar, ele vai nos justificar, ou nos tornar justos, né, por meio da expiação em Cristo Jesus. Aí, quando a gente fala de expiação, a gente pode ir lá para o Antigo Testamento, né, e eu não vou ficar gastando tempo com ele, porque eu sei que vocês conhecem muito bem as histórias de expiação lá desde o Antigo Testamento, que eram atos realizados na tentativa de perdoar pecados ou expiar os pecados, né?
e a gente lembra muito bem, e até virou ditado popular o bode expiatório, né, o bode que pagava pelo pecado, que não expiava completamente, né? Era um sacrifício, mas que não era um sacrifício capaz de redimir o ser humano, tá certo? E vejam que Paulo continua falando, né, mais adiante, que depois Deus nos deu o seu Espírito, que habitando em nós, é quem nos habilita, quem nos dá a capacidade de cumprir a exigência da lei. Então, vejam, sem o Espírito Santo de Deus, nós jamais seríamos capazes de cumprir a lei, ou as exigências da lei de Deus, né? Ou a lei moral de Deus. Por quê? Por conta da nossa natureza. Quem nos segura, velho, é o Espírito Santo, é ele quem nos fortalece e quem nos capacita para que com alegria, né, com gozo, a gente possa olhar para a lei, vendo como boa, perfeita e agradável, e sem peso, a gente buscar cumprir a lei. Então, vejam, a lei não é mais uma obrigação, mas ela passa a ser um desejo nosso para agradar ao nosso Deus, tá certo? E vejam isso muito claro no capítulo, no verso 4, quando ele diz assim, a fim de que as justas exigências, olha só a palavra, justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Deus nos justifica por meio de Jesus, nos santifica pelo Espírito Santo, né? E aí o plano de salvação, a gente está vendo aí de forma muito clara agora, o plano, né, ali entre Pai, Filho e Espírito Santo, para que haja a justificação sendo proporcionada por Deus, e justificação não é lei, é graça, né? E a graça vem por meio de Jesus Cristo. Vejam que interessante, né? E aí começa o processo de santificação, que também não é lei, mas é um Espírito que habita em nós, trabalhando no nosso ser para que nós possamos dar conta das justas exigências da lei, né? Então, nós temos diante de nós preceitos morais da lei de Deus, que nós só somos capazes de realizar ou de atender, né, se for segundo o Espírito, porque segundo a carne a gente jamais conseguiria fazer isso aí. E aí eu quero falar para vocês de algo que John Stott traz, eu achei brilhante, falando de 5 expressões, né, que Paulo mostra para nós dentro desse texto de Romanos, muito interessantes, né? Primeiro, né, ele fez aquilo que a gente precisava, trouxe a nossa salvação, enviando o seu próprio filho. Ele não mandou ninguém, ele não usou ninguém, ele usou o próprio filho para que isso acontecesse. Depois, né, o envio do filho implica, né, na encarnação de Jesus como um ser humano. Quando ele diz aí, a semelhança de um homem pecador, é como se ele tivesse na semelhança, acho que foi Gérgia leu, a semelhança da carne pecaminosa. Veja, é semelhança, não é em carne pecaminosa, né? Ou seja, na semelhança do nosso corpo, né? Uma frase que parece um pouquinho estranha, né? Já confundiu muita gente por aí, mas nós temos que ter o cuidado de ler isso, não entrando nas falsas visões da encarnação de Cristo, para de repente a gente não ser remetido às heresias do primeiro século. Jesus veio, ele encarnou, né? Ele foi encarnado, né? Se transformou, né? Tomou um corpo semelhante ao nosso corpo, um corpo humano, né? Ele tinha as aparências humanas, mas ele era um ser humano diferente daquilo que ensinavam, por exemplo, os docentes, dizendo que a humanidade de Cristo não era real, né? Então, vamos ter cuidado. Jesus, né, não veio em carne pecaminosa, né? Assumindo a natureza decaída como nós temos. Mas ele veio como um ser humano diferente de nós em quê, gente? No pecado. É o que Paulo diz, ele não pecou. A única coisa
que diferenciava Cristo do ser humano comum é que ele não pecou. Ou seja, ele não tinha a nossa natureza decaída, né? Eu gosto de brincar dizendo que o DNA dele era um DNA humano, né? Mas não tinha um gene chamado pecado. O gene que ele tinha, que não trazia pecado, era o gene do Deus Pai, né? Ou do Deus, porque ele é Deus também, e aí ele não trazia essa característica humana, porque se ele trouxesse essa característica humana, ele não seria Deus, e os atributos de Deus não estariam completamente em Jesus. Então, ele veio na nossa semelhança carnal, foi a sua humanidade, né? E ele viveu, não como dizia Bispo Léo, como diz ele, não era um ET, não era um cara, um monstrengo, né? Metade Deus, metade homem, mas ele era completamente Deus e completamente homem naquele momento, tá certo? Então, nós precisamos de ter um pouquinho só de cuidado quando nós pensamos nessas coisas, né? Para a gente não entrar numa tese doceta aí da história, tá certo? E aí a gente pode aprofundar um pouquinho essa história que Paulo está contando, né? Pensando assim, ora, se Deus tinha como propósito enviar Jesus para a nossa justificação, né? Aparentemente, Paulo não teria necessidade de acrescentar no fim desse texto lá, do verso 4, por exemplo, né? Falando daqueles que vivem, né? Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é verdade? Talvez não precisasse. Só que tem um detalhe. A frase vai chamar a nossa atenção, vai dizer, ó, preste atenção aqui, desperta para uma coisa interessante, né? É que a nossa conduta, Paulo vai falar do nosso comportamento como filhos de Deus, né? Para que nós estejamos sempre de olho nessa questão. E nós somos justificados por Cristo, né? Para que as justas exigências da lei sejam plenamente satisfeitas, mas para isso nós precisamos viver segundo o Espírito, ou seja, precisamos de andar no Espírito e não andar na carne, tá certo? Lendo justa exigência, como eu já disse, como um mandamento de Deus, pensando na lei moral, né, como um todo. Deus deseja, né, que a lei dele seja cumprida, ou seja, obedecida, né, não simplesmente para que a gente veja isso como uma obrigação de lei, né, mas como algo que é desejável para que a gente viva a vida no Espírito e não que diga que é um crente, mas está vivendo uma vida carnal. Deus deseja que o seu povo tenha uma vida guiada pelo seu próprio Espírito. Aí a gente vai ver Jesus falando, por exemplo, de cumprir a lei, vai ver Paulo falando também sobre cumprir a lei, né? Mas sempre fundamentando isso tudo no amar o próximo, né? Como principal mandamento de cumprimento da lei. Vejam Jesus falando sobre isso, ele vai dizer que o principal mandamento, primeiro, é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento de todo o coração, e o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele vai estar falando da lei, né? Pensando sobre a lei moral sempre. Né? Além disso, a gente tem que entender claramente que, eu já disse, eu quero repetir, que não dá jamais para a gente pensar em cumprir lei, né, se a gente não andar segundo o Espírito. Quem anda segundo a carne jamais conseguirá cumprir a lei. Né? Por isso que o cabo vai se estourar, vai se estressar, vai ficar infeliz, vai ficar triste, porque a carne é incapaz, e quando ele está falando da carne, está falando da lei, né, ela é impotente para realizar essas coisas, porque o poder para isso, e quando eu falo no poder, eu falo da força, né, que nos capacita, é a força do Espírito. Somente o Espírito pode nos capacitar a obedecer à lei, ok? E aí eu quero aprofundar um pouquinho ainda nesse verso 4, para abrir um bate-papo com a gente, dizendo assim, olha, quando Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, aí a gente tem que lembrar de Ezequiel, né? Ele escreve no nosso coração a lei passa a fazer parte do nosso coração, né? Porque o próprio Deus foi quem prometeu que colocaria dentro de nós o quê? O seu Espírito, né?
E aí Jeremias vai dizer que na mente ele vai nos imprimir, na verdade é Deus falando por meio do profeta Jeremias, na mente de vocês eu vou imprimir as minhas leis e também no coração eu as escreverei, né? E aí, gente, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a santidade é o propósito maior, né, de Deus na encarnação e na expiação, né, que a gente recebe em Cristo, com o objetivo de que seu Filho, sendo enviado, ele não simplesmente nos justifique, mas nos livre da condenação da lei e que o Espírito Santo trabalhe em nós para nos tornar capazes de andar segundo o Espírito, olhando para os seus mandamentos, né? Especialmente a questão da moral na nossa vida, e poder levar uma vida de santidade. Santidade, né, significa cumprir as justas ou a justa exigência da lei, como diz Paulo. E aí eu quero repetir, embora a obediência à lei não seja o fundamento da nossa justificação. Ela é simplesmente fruto, né, consequência da nossa justificação, ok? É isso que eu quero chamar a atenção de vocês, para que a gente possa avançar um pouquinho, dando uma parada no 4, né? Para a gente andar até aí e ter tranquilidade de reter o que a gente trouxe até aí. Algum comentário, alguma questão que vocês querem comentar? Ficou bem claro para a gente? Mastigadinho, está mastigado? Eu acho que o Anselmo de Cantuária, nos 3 primeiros versículos aí, fundamentou bem o livro dele, né? Porque Deus se fez homem. Isso. Isso aí a gente tem um livro maravilhoso, viu, minha gente? Que tem como título exatamente esse. Porque Deus se fez homem, de Anselmo de Cantuária, né? Acho que Anselmo de Cantuária, o livrinho azul é uma relíquia, né? Ele tem muita filosofia por trás, mas é um livro maravilhoso para ler. É um livro que, por exemplo, se Leni não leu, eu acho que ela ia estar com a cabeça ótima para ler aquele livro, né? É um livro maravilhoso. Se você quiser ler, Leni, eu mando ele para você se degustar e ficar debatendo com Anselmo e com o amigo de Anselmo essa história de por que Deus se fez homem. É um diálogo que ele começa dizendo que ele não teve tempo de concluir o que ele estava escrevendo, porque o amigo perturbou tanto ele que ele começou a colocar o debate para fora, mesmo sem ter concluído o que ele queria concluir. Né? Ele faz um discurso, como se ele estivesse conversando com o cara. Né? Ele é como um jogo de perguntas e respostas. É muito um diálogo de Platão, sabe? Na lógica do diálogo platônico. Perguntas e respostas, e ele vai descendo isso, né? Até chegar no lugar onde o cara vai dizer, de fato, Deus se fez homem por conta disso que você está me falando. Não tem para onde correr, não. Você está correto, né? Então, é um livro muito gostoso de ler. Então, é isso que Cleomiro falou. Veja, Paulo começou mostrando a obra do Espírito para que a gente entenda exatamente isso, né? O ministério do Espírito é nos mostrar porque Deus se tornou homem para nos justificar e para que a gente, sendo salvo, né, abrisse o coração para que o Espírito pudesse trabalhar na nossa santificação, para que a gente pudesse ser capaz de, com maior amor, olhar para a lei de Deus, vê-la como algo agradável, perfeito e bom, para que a gente pudesse andar nela segundo o Espírito que nos guia. É o resumo dessa ópera. Ok? Tranquilo até aí? Veja que com o grande amor de Deus, né? Ele enviou seu Filho para nos salvar, justificar, e nos deu o seu Espírito para nos santificar, porque na palavra que sem santidade ninguém verá Deus. É verdade. Deus tem ele perto de nós. Ele quer se mostrar, se revelar a nós. Vê que amor grande. Perfeito. Você começou com uma frase que também está nesse livro, sabe? Veja quão grande amor tem esse Deus, né? Então é isso, gente. Aí vejam. Então vamos avançar lá pelo verso 5. Eu quero ir realmente com vocês devagarzinho para a gente ir mastigando bem tranquilamente, sabe? Vejam o que Paulo vai fazer. Paulo vai começar a falar agora da nossa mente, né? Ou da nossa mente casada com o Espírito Santo, falando da mente guiada pelo Espírito, a mente do Espírito.
né? Olha o que ele vai dizer no verso 5. Nós lemos: quem vive segundo a carne tem o que, gente? A mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem tem a mente de acordo com o Espírito, tem essa mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, se a minha mente está funcionando segundo a carne, né, eu vou estar funcionando com os desejos dirigidos pela carne. Mas se a minha mente funciona de acordo com o Espírito, minha vida e o meu coração vão desejar as coisas do Espírito. Aí ele diz, a mentalidade da carne é o quê? Morte. Mas a mentalidade do Espírito, a mente do Espírito, é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Perceberam? Então, a mente da carne ela é incapaz de se submeter à lei de Deus. Nem pode fazer isso. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vejam, Paulo está quase que fazendo um preâmbulo, lá para aquela história de que a carne milita contra o Espírito, que ele trabalha lá em Gálatas, né? No capítulo 5, tá certo? E aí, o que é que ele está querendo fazer para a gente? Ele está explicando para a gente, ou está explicitando, clareando para a gente, que a obediência à lei, né, só é possível para quem anda segundo o Espírito. Por incrível que pareça, quem pensa que anda segundo a lei para obedecer a lei, ele não consegue fazer isso. Só quem consegue obedecer a lei é quem funciona ou quem tem a mente dirigida pelo Espírito Santo. Cuidado que quando Paulo está falando em carne, eu quero reforçar aquilo que Leni respondeu. Carne, está aí, pode ser traduzida com muita tranquilidade como a nossa natureza humana, né? Uma natureza corrompida, uma natureza que não foi redimida, né? Ou seja, esse ser humano egoísta, né? Dominado pelo pecado, tá certo? Que não tem uma vida guiada pelo Espírito Santo. E quando ele está falando de Espírito, ele está falando do Espírito Santo de Deus, ok? Então, quem vive segundo a carne é guiado pelos desejos da carne, tá certo? E quem vive com a mente guiada pelo Espírito, seus desejos são guiados pelo Espírito Santo. É o que ele está trazendo para nós no capítulo 5, né? Ou seja, quem tem a mente carnal vai viver segundo o desejo da carne, enquanto quem tem a mente guiada pelo Espírito vai viver os desejos segundo o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e assim nós vamos levar a nossa vida como cristãos e como filhos de Deus. E aí, gente, seguramente, não é? Paulo está dizendo para nós uma coisa que é muito interessante de que nós pensemos, né? Ele não está simplesmente, né, usando coisas que são reflexões, né? O que as pessoas pensam por si mesmas, né? Ele está descrevendo, na verdade, a nossa natureza carnal e a natureza espiritual, né? Eu gosto muito quando eu volto para o cursilho, a gente pensando no porquinho, né, que foi lavado, né, perfumado, foi colocado lá no sofá. Se você solta ele, ele volta para a lama, porque a natureza dele não mudou, né? É o homem carnal, é um corpo. Mas quando a gente tem a nossa mente mudada e o Espírito passa a agir em nós, né? E aí o Espírito Santo trabalha de tal maneira que o nosso desejo passa a ser o desejo de agradar a Deus, né? E esses desejos são assim por quê? Porque a gente passa a querer glorificar a Deus, né? Passa a desejar aquilo que Cristo deseja em nós, porque a mente do Senhor está sendo incutida, né? Está sendo trabalhada em nós, tá certo? E aí, vejam, a grande questão aí é o que é que nos preocupa mais, né? Ou seja, quais são as ambições que movem os nossos interesses, né? A nossa vida, como é que a gente tem gastado as nossas forças. Olha o louvor ideal, né?
onde é que nós concentramos, né, as nossas forças, o que é que nós estamos dedicando. Isso vai dizer onde é que a gente está. Né? Se a gente está botando a nossa força toda, né, ou está priorizando as coisas carnais, a nossa mente é carnal. Se nós estamos priorizando as coisas do Espírito, então nós estamos levando uma vida guiada pelo Espírito. Então isso vai determinar, gente, quem nós somos ou o que é que nós estamos vivendo. Se nós ainda estamos vivendo como um homem carnal, e quando eu falo homem, é um ser humano, é homem ou mulher, ou se nós estamos vivendo como uma nova criatura dirigida pelo Espírito Santo de Deus. A nossa inclinação, né, a nossa tendência, ela vai ter consequência eterna para a nossa vida. Né? Por que eterna? Porque se eu estou andando inclinado para o lado da carne, qual é a consequência, gente? Qual é o futuro? Né? O que é que me espera na eternidade? É a morte. Mas se eu estou inclinado para o Espírito Santo, qual é a minha tendência, qual a minha realidade futura para a eternidade? É vida e paz. É o que Paulo está dizendo aí no texto, né? Então é morte ou vida e paz, e a gente vai encontrar isso desde o Antigo Testamento. Engraçado que a gente vê desde o Antigo Testamento o próprio Josué, diante da entrada de Canaã, dizendo: vocês escolham. Se a gente quer seguir ao Senhor, né, a gente vai para a vida. Se não quer, a gente vai para a morte. Ele está dizendo praticamente isso, né? E aí ele diz: então eu e minha casa seguirei, né, ao Senhor, serviremos ao Senhor. É o que a gente está vendo aqui. Se eu e a minha casa, meu corpo, né, vou ser habitação do Espírito, eu estou buscando a eternidade, né, com vida e paz. Se não, a carne vai me dominar, e aí o que é que vai acontecer? Inevitavelmente, eu estou sendo conduzido para a morte eterna, tá certo? Isso é uma realidade que nós precisamos de olhar para ela e entender que muita gente não consegue enxergar essa realidade, e quando não enxerga essa realidade de inclinação carnal ou inclinação para o Espírito de Deus, ela vai estar praticamente sem chance de comunhão, né? Porque a mente dela está prisioneira das coisas desse mundo. Gente, deixa eu só fechar a janela aqui, que está caindo o pau. Pronto, fechada a janela. Ok, gente? Então, vejam, é coisa que tem consequência na vida da gente e não tem para onde correr. É domínio carnal ou domínio espiritual conduzindo à vida ou à morte. É isso que nós encontramos aí no verso 5, né? É trazido pelo apóstolo Paulo, tá certo? Então, nós estamos vivos, né, para Deus, e precisamos estar ligados, né, a essa realidade espiritual. Com sede de Deus, né, buscando Deus, buscando agradar a Deus, né, porque assim a gente encontra paz com Deus e a gente vai ter paz com todo mundo, com quem está à nossa volta, desfrutando dessa harmonia da vida que Deus tem para nós. É isso que a gente está chamando de paz. Ou então, gente, a gente está perdido, porque a nossa realidade é assim: se eu estou pegado, né, com Deus, eu estou vivendo a vida do Espírito, isso é algo fundamental, né? E se eu não estiver com Ele, veja, não tem muro, eu estou ligado às coisas carnais. Ou eu cultivo na minha vida, e aquilo que a gente chama de andar no Espírito, cultivo na minha vida os valores, né, do reino, e vou buscar comunhão com Deus, ou eu estou do outro lado, estou fazendo a vontade da carne, e é isso que Paulo está aí tentando trazer, a luta, né, contra os padrões morais de Deus, quando eu não estou andando no Espírito, tentando glorificar a Deus. Eu estou glorificando a Deus, eu estou fugindo da vida carnal, porque a minha mente foi regenerada, e aí eu tenho prazer em obedecer a Deus e andar conforme o desejo de Deus. Coisa que quem está na carne não consegue fazer, certo? Porque quem está dominado pela carne, né, tem a mente carnal e não vai conseguir andar segundo o Espírito, não vai conseguir agradar a Deus e não vai conseguir submeter-se à lei de Deus. Ou seja, o que é que esse verso traz para a gente, né? Traz duas pessoas.
um ser humano carnal, né? Ou um ser humano espiritual. Ele traz morte e traz vida. Quer dizer, são padrões de comportamento que levam à morte ou à vida. A gente pode dizer isso com tranquilidade, não pode? Está claro para vocês que Paulo está mostrando dois tipos de pessoa, duas consequências, né? Duas formas de relacionamento. Um me relaciono com Deus, ou meu relacionamento é carnal e é com pecado. Tá certo? E aí nós vamos encontrar, então, esses dois fundamentos presentes, né? Que a gente vai encontrar isso como doutrina do Espírito Santo, que é o quê, gente? Que é o crente, ele anda identificado com Cristo, porque ele é morada, ele é habitação do Espírito de Deus. Do outro lado, a gente encontra um ser humano carnal, que ele é filho de Adão. Vejam, filho da carne, filho de Adão. Vejam que Paulo está aqui, ó, de olho naquilo que a gente já tinha falado. É Cristo de um lado, Adão do outro. Com Cristo eu estou andando a vida no Espírito, com Adão eu estou andando a vida na carne. O Filho de Deus tem o privilégio de ter o Espírito Santo que o afasta do pecado, né? Porque nós somos templos do Espírito. O filho de Adão, ele não consegue fazer isso porque não tem o Espírito de Cristo, né? E ele não pertence a Cristo, tá certo? Isso para nós é uma coisa muito clara, né? Dom do Espírito Santo, isso é uma coisa de perspectiva universal. A partir do momento em que nós nos arrependemos e nos tornamos um crente em Jesus Cristo, tá certo? E a gente vai encontrar isso no versos 6 e 7, Paulo dizendo que a mentalidade da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. E ele continua dizendo, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete a Deus e nem pode fazer isso. É o que eu venho discussando com vocês. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Agora, vejam o que ele vai dizer no verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Vocês que receberam Cristo, que foram justificados, não andam no domínio da carne, mas no domínio do Espírito. Olha o cuidado. Se de fato, olha o que Paulo faz, o Espírito de Deus habita em vocês. Olha a chamada de atenção. Atenção, o fato de dizer que eu me converti e aceitei Jesus não quer dizer que eu ando segundo o Espírito. Tem muita gente que diz que se converteu, ou se converteu mesmo, não sou capaz de julgar, mas está vivendo a vidinha dele segundo a lei e não segundo o mover do Espírito Santo de Deus, né? O que é que Paulo está fazendo? Dizendo que definitivamente nós pertencemos a Cristo quando temos o seu Espírito habitando em nós. E se não temos, olha, vê o que ele diz, que nós não, o quê? Pertencemos a Jesus. Vê que palavra forte. Se nós não temos o Espírito, ou seja, se nós não caminhamos segundo o Espírito, nós não pertencemos a Jesus. Olha a bronca que vem para cima da gente agora. Tá vendo? O negócio é sério, gente. E tem que ser chamada essa atenção e levada a sério mesmo. E aí nós vamos encontrar, então, duas questões que se desdobram daí, né? Com relação à habitação do Espírito Santo em nossa vida, né? Vejam que nos versos 10 e 11, Paulo começa com questões, né? Tipo se, né? Mas se, olha o que ele está dizendo, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Vê que interessante, né? E no 11 ele vai botar outro se aí. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ele não está falando de morte, né? A morte é no sentido físico, né? Mas a morte que ele está trazendo aí para nós, falando do corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo, é que nós morremos com Cristo, né? E ressuscitamos com ele. Então, o Espírito dá vida
por causa da justiça, daquilo que Jesus realizou, né, do ato de justiça realizado por Jesus, que nos trouxe vida, né? Isso tem um desdobramento, gente, né? É que nós temos dívida por conta disso, né? É dívida. A gente recebeu vida, né? E a vida da nossa vida, ela não foi uma coisa que nós temos direito, né? Então, uma coisa que a gente recebeu sem pagar por ela. Então, nós devemos a nossa vida a Deus. Foi Cristo quem comprou, ou quem nos resgatou, né? E aí Paulo vai fazer um negócio interessante, sem a menor preocupação de que ninguém fique ofendido. Ele vai dizer que o Pai é quem ressuscita, que o Filho foi o ressuscitado, e o Espírito é o Espírito da ressurreição, né? Ou seja, a ressurreição de Cristo é o penhor, ou a garantia, atenção, a turma, né, que sabe muito bem o que é penhor, né, Estênio? Quem trabalha na Caixa sabe o que é o penhor. O cara pega a joia e penhora lá, né? Dá a joia como garantia, ou seja, a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós também vamos ressuscitar. Perceberam? O penhor, né? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus também vai nos ressuscitar, que é o Espírito de Deus, né? Porque ele quem dá vida a nós, né? Então, veja, se ele dá vida a nós, ele também dará vida ao nosso corpo, não a esse corpo carnal, mas o corpo, né, ressurreto, à semelhança de Jesus. Então, esse é o primeiro desdobramento dessa história. E um segundo, né, que é a habitação de Deus, né, em nós. Deus habita em nós, ou Jesus passa a habitar em nós, através do Espírito Santo. Por que isso, gente? Vamos lá para a teologia sistemática agora, né? Que isso aí agora é doutrina. Veja, se Deus é Deus em três pessoas, se Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, então tanto Deus habita em nós como Jesus habita em nós, porque é o Espírito que habita em nós. Perceberam? Então a gente fala a pessoa do Espírito Santo, mas a pessoa do Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo, sendo o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo também. Tá certo? Então, gente, a primeira questão é que nós temos vida, né? E isso para nós é uma dívida, uma obrigação nossa diante de Deus, né? É por isso que Paulo vai dizer, portanto, irmãos, estamos em dívida, ou somos devedores, né? E aí a gente tem que pensar que dívida é essa, né? Perceberam? Que dívida é essa, né? Porque nós não estamos mais condenados, né? Mas não é uma questão simplesmente de compartilhar o evangelho com as outras pessoas, né? Mas de, além de compartilhar, viver essa vida guiada no Espírito. A obrigação de um crente salvo, né? É a obrigação de testemunhar, né? Para as pessoas que ele está vivendo uma vida segundo o Espírito, porque o Evangelho agora está sendo pregado de forma prática e não apenas de palavras, né? Então, nós precisamos de olhar para essa história com carinho e com cuidado, né? Porque nós temos uma obrigação com o Espírito, uma obrigação no sentido de compromisso com o Espírito Santo de Deus, ou seja, precisamos tomar nossa cruz, né? E ser responsáveis pelo ajudar a Deus a fazer o mal morrer em nós, ou seja, colaborar com o Espírito Santo, né? E é por isso que Paulo vai dizer, né, que somente pelo Espírito é que nós podemos fazer morrer os atos, né, malignos ou os atos maus do nosso corpo. O Espírito, então, é o agente de mudança, é ele, né, quem tem esse poder de transformar a nossa vida. Ou seja, somente ele pode mudar os nossos desejos, trazer para nós uma disciplina de rejeição ao mal e de amor pelo bem que Deus tem proposto para nós, né? Embora nós possamos tomar, por exemplo, iniciativas no agir, mas somente guiados pelo Espírito, tá certo? Então, gente, eu traria assim, até o verso 13, essa brincadeira, e eu quero aproveitar com vocês só
finalzinho de história, para deixar aqui com vocês um quadro, né? Para que a gente entre na próxima aula pensando que Paulo vai falar da maturidade cristã para nós, dentro de um texto que nós, muitas vezes, passamos com ele despercebido, tá certo? E aí eu quero trazer para vocês. Deixa eu compartilhar isso, que é uma coisa rápida, mas é importante a gente ter essa perspectiva na vida da gente, né? É algo muito legal de a gente ver e entender, tá? Eu fiz isso no PowerPoint para a gente ter isso bem tranquilo, bem legal, tá? Vou partir do verso 15, que é onde eu quero entrar na próxima série da gente, mas deixar vocês pensando sobre isso, tá certo? Paulo vai pegar os versos de 8 a 15 e ninguém percebe com clareza, mas vai falar da maturidade cristã. Olha o texto dele diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha o que Paulo está fazendo, que coisa interessante. Paulo vai fazer um movimento, gente, muito legal para nós aí, pensando assim, ó, primeira coisa, né? Filiação é algo que é revelado pelo Espírito Santo. O Espírito que os adota como filhos, né? Isso é revelado pelo Espírito Santo, né? E aí, isso é que nos faz clamar Abba Pai. O que é pai, gente? É como se a gente estivesse falando como criança. Uma criancinha fala papá, papai, papaizinho, né? Então, é uma forma de uma criança balbuciar a palavra pai, né? Isso é o que a gente vai ver, por exemplo, quando a gente entra no contexto de fazer a leitura do texto, indo para o original grego. Lá no original grego, essa primeira frase aqui, que Paulo diz que ao nosso espírito que somos filhos de Deus, esse filhos aí no original é técna, ou seja, um menino, uma criança. Tá certo? E aí o que é que vai acontecer com a gente quando a gente pensa no menino, uma criança? Está pensando no Espírito que passa a habitar em nós quando nós aceitamos Cristo e passamos a viver uma nova vida como um bebezinho. Então, nós somos uma criança imatura, ainda no leitinho, tá certo? E aí, gente, vejam que negócio legal. Ele vai chegar e dizer aqui no final, ó, falar de novo, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Vejam que ele falou do técnica como criança, e aqui embaixo, esses filhos de Deus são ruion, no grego, ou seja, filho adulto. Criança e adulto, ele fez do verso 16 para o 19, né? Ele deu uma guinada saindo de filho criança para filho adulto. Se você observar, o que é que uma criança faz quando se relaciona com o pai? É sempre um filho pidão. Papai me dá isso, papai eu quero aquilo, papai, né? É o pai tentando fazer tudo para agradar o filho, né? Então, Paulo começou com a criança como tecnon, né? E foi terminar como ruiós, né? Vejam que ele fez aí uma viagem, né? Mostrando que para que eu saia desse papel de criança pidona para o papel de um adulto que deseja agradar o pai, é que eu estou buscando ser servido, né? Como criança. Pai, me dá picolé, me dá sorvete, me dá pipoca, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, né? Para chegar uma criança que deseja agradar o pai, pai, tu queres o sorvete, pai, tu queres isso, pai, tu queres aquilo, no trajeto tem um tal de sofrimento. Perceberam? Os nossos sofrimentos atuais. E aí, gente, quando ele está fazendo isso, né? Eu estou dizendo que a criança vem ao pai para pedir e o adulto vem ao pai oferecendo alguma coisa. Vejam que diferença de adulto e criança. Mas que essa maturidade só é alcançada por meio da dor, né? Da dor ou do sofrimento, né? Ou seja, a criança quer ser servida,
e o adulto entende que ele veio para servir. Perceberam? Isso Paulo está colocando no meio do texto, dizendo para nós, olha, crentes, crescer dói. Crescer quer o que? Requer sofrimento, quer provas, né? As tribulações virão, elas vão ser a forma que Deus vai usar para que vocês cresçam, né? Crescer dói, nós não podemos fugir do sofrimento para crescer. O cristão maduro não tem medo de sofrimento, ele vai encarar o sofrimento, ele vai botar a cruz dele nas costinhas dele, né? E vai dizer, o discipulado tem preço, e eu preciso pagar o preço do discipulado se eu quero caminhar com Cristo, então não preciso ter medo de sofrer. Eu tenho que ter coragem, né, para andar no Espírito, entendendo que eu vou passar pelo sofrimento, que o sofrimento vai me fazer crescer, e eu sei que isso vai acontecer porque eu estou me oferecendo em sacrifício, né, como sacrifício vivo, como Paulo diz. E a gente vai encontrar Paulo, então, falando aí o tempo inteiro em nos oferecermos como sacrifício vivo, oferecer os nossos membros, né, como sacrifício. Então, é isso que Paulo está no meio desse texto todinho, fazendo essa manobra, que se a gente passar sem cuidado, a gente não vai perceber, tá certo? Aí eu queria deixar isso com vocês. Se vocês quiserem, eu mando aqui para vocês esse PowerPoint, para que vocês possam namorar com eles, né? Porque ele vai bater dentro do texto da gente, e quando ele bater dentro do texto da gente, a gente vai passar sem voltar a comentar nele. Eu só vou fazer um apontamento quando a gente passar na próxima encontro da gente, né? E, ó, gente, lembra lá, é por isso que Paulo está falando. Vamos seguir aqui, que a gente já entendeu que essa transição de criança para adulto, ela vai ter que acontecer e nós inevitavelmente vamos sofrer. Crescer dói. Quem foi criança e chorou noites aí com dor no joelho, só lembro de Thaís, que quando eu levei para o médico disse assim, pai, relaxa o coração, crescer dói, né? Nunca mais eu esqueci. Então, quando a tribulação vem, eu digo, Deus está trabalhando para que eu cresça, eu vou ter que enfrentar isso, né? Vou ter que olhar onde é que eu estou pisando na bola, se eu estiver pisando na bola, vou ter que olhar se eu não estou pisando, o que é que Deus está querendo de mim para que eu amadureça e possa enfrentar essa realidade de forma muito mais transparente, muito mais clara, crescendo como filho ou como uma filha de Deus, para quem assim desejar pensar. Ok, gente? Então, quem quiser comentar agora alguma coisa, pode fazer seus comentários, sugestões, né? Para que a gente possa, na próxima aula, entrar já, entendendo que nós vamos falar, enxergando dentro da fala do capítulo 8, de 15 a 19, essa perspectiva da maturidade cristã, tá? Normalmente, ninguém vai abordar o texto nesse sentido, mas é isso que eu quero trazer, porque é isso de verdade que Paulo está chamando a atenção dos leitores dele, lá da carta de Romanos. Tá bem? Então, dúvidas, comentários, sugestões, agora a fala é de vocês. Tudo tranquilo? Nós vivemos um contraste, né? Porque, embora creamos que estamos sendo conduzidos pelo Espírito, a nossa carne ainda fraqueja, ainda faz coisas que não agradam a Deus. E o propósito maior é que fazer o que agrada a Deus, é glorificar, não é, o seu nome. Então, nós vivemos essa dualidade, buscando servir a Deus, satisfazer a sua vontade, guiados pelo Espírito, mas ao mesmo tempo sujeito ao pecado. Perfeito, e Paulo vai falar sobre isso, viu, gente? Vejam que coisa interessante e importante. O fato de eu dar uma topada não quer dizer que eu estou andando na carne, quer dizer que a minha carne fraquejou, ela deu brecha, de alguma forma, e eu caí. Mas se eu ando no Espírito, qual é o próximo movimento? Qual é o próximo movimento? O que é que segue a queda de quem anda no Espírito? Se arrepender. Reconhecimento do pecado, arrependimento, perdão e, de novo, marchar para a glória.
Aí daqui a pouco o caba vai ter uma raiva, por exemplo, vai querer matar um, tropeça, cai, opa, Deus me perdoe, eu fiz besteira, né? Aí se arrepende de verdade, confessa o pecado, é restaurado e de novo ele vai caminhar. Então, veja, Paulo traz essa luta da gente como uma luta permanente, gente. É uma luta permanente. Nós não estamos livres das quedas, apesar de andar no Espírito. Agora, quem anda no Espírito é dominado pelo Espírito. E o domínio faz com que eu me arrependa e seja redimido. O domínio da carne faz que eu não me arrependa e novamente me afunde. Então, é aquilo que a gente falava na aula passada. Quanto mais carnal eu for, mais eu vou me afundar. Quanto mais eu buscar andar no Espírito, mais eu vou ter chance de, na queda, cair e me levantar, porque é o Espírito de Deus quem me levanta. Amém? Então, glória a Deus por isso. Então, boa, gente. Então, vamos orar, né? Vamos orar para nós encerrarmos, né? Vou pedir para Kessia fazer essa oração final. Hoje é o dia das minhas meninas aí orarem. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai, obrigada por esse estudo, Senhor. Obrigada por trazer à nossa mente que a gente precisa viver e andar no Espírito, Senhor. Que essas palavras sejam de fato verdade nas nossas vidas, que elas estejam realmente escritas no nosso coração, Pai. Que o Senhor estenda a sua mão misericordiosa sobre nós, porque sabemos que escorregamos, Pai. Mas reconhecemos e necessitamos do teu perdão todos os dias da nossa vida, Senhor. Então, nos concede a tua graça, o teu perdão sobre nós e nos concede um resto de noite na tua paz, um resto de semana na tua presença, Senhor. E que a gente possa ter sempre ensinamentos como esse, que nos edificam, que nos ajudam a crescer no teu conhecimento. É assim que nos oramos e te agradecemos em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Gente, boa semana. Deus abençoe vocês, viu? Tchau, tchau. Deus. Boa semana. Deixa eu correr para o seminário agora.